Fala, nação do nosso Mengão, e vamos com a escalação e as últimas informações ali do Flamengo para este jogão ali contra o Esperance. É hoje às 10 horas, horário de Brasília, hein? Então vamos ver ali as últimas informações, lembrando créditos ali na descrição para ESPN Brasil, e vamos ver ali os palpites. E deu um pouco de treta ali na equipe F, hein? Vamos ver tudo isso e muito mais a partir de agora. Aproveite, já se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e vamos ao vídeo. Os torcedores vão chegando aqui. O primeiro torcedor que a gente avistou, torcedor do Flamengo chegando aqui, foi o Felipe. E o Felipe veio da Paraíba para ver o Flamengo no Mundial de Clubes. É isso, Felipe? Com certeza, viemos da Paraíba, de João Pessoa, bem longe, né? Bem distante, para ver o Mengão aqui no Mundial de Clubes. Haja vista essa grande fase que o Flamengo vive. O Flamengo foi campeão da Supercopa dos Campeões, foi campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, está classificado na Libertadores, e nós vamos levar para casa esse Mundial de Clubes, né? Essa primeira edição do Mundial de Clubes, com diversos gigantes europeus. O Flamengo hoje faz a estreia, e se você me perguntar o placar, eu vou dizer que é 3-0 o Mengão, né? 2 do Arrasca e 1 do Pedro, que vai entrar no segundo tempo. Ah, tá completo. A gente até conversava sobre isso. O Pedro começando provavelmente no banco hoje, o Bruno Henrique entre os titulares. Você preferiria o Pedro, ou para você tudo bem o Bruno Henrique tá ali no comando de ataque? Olha, sem dúvida, se eu tivesse o telefone do Felipe Luiz, eu passaria um zap para ele pedindo a escalação do Pedro. Eu acharia melhor o Bruno Henrique jogar na ponta esquerda, né, o Luiz Araújo na ponta direita e o Pedro centralizado no meio, que é um centroavante matador nato. Eu não sei onde é que o Felipe Luiz tá com a cabeça que não coloca o Pedro para jogar. Quem joga no meio? Não tem explicação disso. Quem joga no meio é o Arrasca e o Gerson, né? Pulgar e quem sai? Alguém? Jorginho não joga? Jorginho joga. Eu acho que deve ser Pulgar e Jorginho. Mas já que aí tem gente demais. Tem muita gente. Ah, tem muita gente. É um problema bom, é uma dor de cabeça boa, né? Só pode como eu sou mais ofensivo, eu colocaria, né, Jorginho e Gerson. Pronto. Só Jorginho, que é o time pra frente. Mas aí uma dúvida, você falou que o Flamengo vai até a final do Mundial de Clubes. Sempre que os jogadores, o técnico, todo mundo fala que os europeus são os favoritos. Pra você o Flamengo é o favorito? Olha, pela fase que o Flamengo vem vivendo, né, pelos jogadores que o Flamengo tem tudo para fazer uma grande campanha assim, e eu tô acreditando que o Flamengo vai chegar à final do Mundial de Clubes, e Flamengo, se deixar chegar, já sabe, né? Seja contra o Real Madrid, seja contra o Bayern de Munique, seja contra quem for, o Flamengo chegando na final é duro ganhar dele, viu? Tá confiante, Felipe? Vai ser arretado. Tem outros torcedores aqui, vou chamar. Obrigado, Felipe. Outros torcedores que também chegaram cedo aqui. Daqui a pouco vai ter aquele churrasquinho, que é o tailgate, que é tradicional aqui nos Estados Unidos. O pessoal também vai fazer um churrasquinho aqui do Flamengo. Beleza? Tudo bem? Teu nome? Certinho, Gabriel. Gabriel veio de onde? Vim do Rio mesmo. Veio do Rio mesmo. E a gente estava ouvindo o Felipe Luiz falando sobre o Gerson, que conversou com o Gerson, que não mudou nada essa questão dessa eminente saída dele pro Zenit da Rússia. Como que você acha que vai ser a recepção da torcida pro Gerson aqui no estádio? Eu acho que não vai ser muito boa não, cara, porque deu uma desgastada, pra falar a verdade. Essa fofoca, o que pega mais é o disse-me-disse, né, cara? Ele não... Por que não fala o que tá acontecendo? Aí acho que dá uma desgastada com a torcida. Mas durante o jogo você acha que a torcida vai pegar no pé dele, ou...? Eu acho que no início sim, mas depois o Gerson tem qualidade, vai botar a bola no pé ali, já era. Qualidade ele tem e vai esquecer, a torcida vai esquecer isso aí. Rapidinho. Uma dúvida agora, você, torcedor, visto o protesto que aconteceu na saída do Rio, tudo que aconteceu, hoje aqui é dia de quê? Hoje é dia de protestar, hoje é dia de apoiar, tem que deixar isso um pouco de lado também até acabar o Mundial? Dia de apoiar, não tem essa. Claro que vão ter algumas críticas ao Gerson, não tem que fazer, mas acho que como eu falei, vou botar a bola no pé ali, vai dar 3, 4 vai ali nele, já era. Vai apoiar. Não vai ter esse coração rubro-negro aqui? Porque os jogadores até admitiram, tem uma ansiedade pra estreia e o seu coração. Não, eu tô bem ansioso, cara. É o que eu falo, o torcedor flamenguista é meio maluco. A gente tá confiante pra bater no Chelsea, mas tá com medo desse jogo, que é a estreia, é o time teoricamente um pouco mais fraco, mas a gente tá com medo, assim, da estreia, mas vai dizer o quê? Vamos pra frente. E um palpite, então, só pra gente fechar e chamar mais a galera que tá chegando aqui. 2-0. Um do Arrasca, assim, pra tirar o sufoco, e o Pedro vai ter que cravar um. Esse não tá confiante, mas apostando no 2-0. Vamos ver os Beleza, também Obrigado, o Pedro tá em alta. Obrigado. Também. Obrigado. Pedro, todo mundo apostando. Pedro fazendo gol. Vou falar aqui também com outros torcedores aqui. Opa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Tudo bem, Alcir. Veio de onde, Alcir? Viemos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Isso. E você?
Você e Thiago. Thiago, você. E vocês também estão confiantes nessa estreia? Ou tem aquela questão, estreia sempre um joguinho complicado? Estreia é sempre um jogo difícil, a gente não sabe o que esperar do time africano, né? Pode esperar de tudo, mas muito confiante para poder levar esses 3 pontos para casa. Peraí que eu tô vendo que você tá numa ligação de vídeo com alguém aí. Você quer mandar algum recado? Tá falando com quem aí? Estão falando aqui com 2 colegas de trabalho, flamenguistas, que também estão super ansiosos aqui. Estão segurando as pontos lá no trabalho então pra vocês estarem aqui, é mais ou menos isso? É exatamente Como é que é o nome isso. delas? Ângela e Ana. Manda um beijo pra elas então. Ângela e Ana. Do Rio de Janeiro. Você tá trabalhando aqui? Como que tá sendo? A gente, férias. Elas estão trabalhando, infelizmente. Não fizeram falta aqui, não puderam ver. A gente veio. Mas tá acompanhando com vocês também. 100%. A gente tá fazendo vídeos diretos aqui para elas poderem estar conosco aqui. Esse esquema é bom. Elas é bom. Vocês vêm pra cá curtir então. Exatamente isso. Isso aí, como é que pode deixar. Dinâmica essa ideia. É uma boa dinâmica. Tudo flamenguista? Tudo flamenguista. É isso. Maravilha. Então, rapidinho pra gente fechar, tem muita gente aqui também. Palpite pra hoje seu, depois seu. 3-0. 2 do Arrasca e 1 do Pedro. Eu tô mais contido, acho que 2-0 tá um bom placar, 1 gol em cada tempo. Cadê a pessoa? Elas estão aqui mesmo, né? Que elas estão aqui mesmo? Então tá bom, estão lá no trabalho, ó. E o pessoal aqui, vendo o jogo, elas estão no trabalho, estão participando também do Mundial. Estão aqui pelo telefone. É um pouco diferente, mas estão aqui. Então beleza, valeu, obrigado aí. Tchau. Deixa tchau pra vocês. Valeu, e agora, valeu. Falou, meu camarada. É isso aí. Então a torcida do Flamengo vai chegando aqui, Felipe. Tem gente que tá aqui virtualmente. Quem não pode, eu quero entender esse esquema ainda. Tava meio estranho, mas tem coisa, já diria Pascoalzinho, tem coisa que é melhor perder do que achar e não perguntar. Mas tudo bem. Tá certo, fez a ligação de vídeo lá. Tudo pelo Flamengo, né? Tudo pronto pra dar renda. Muito bom, Mendel, Pedro, trazendo, olha o que é o mundo moderno, hein? Participando do link, a turma na Filadélfia, a galera na chamada de vídeo. Um beijo para todos os torcedores rubro-negros. Vamos debater aqui, um abração, Pedro, um abraço ao Mendelzinho. A gente tem uma roda de debate aqui, vamos ver se... Fique à vontade para comentar diante das informações que passaram, mas eu vou jogar para você com um tema que eu conversava com o Zé aqui. Para mim... Estreia é sempre difícil, a gente sabe que é. Mas eu acho dos brasileiros a estreia mais enroscada. Não acho que é a mais difícil. Porque é óbvio que é pior você jogar contra o Borussia Dortmund e com o Porto, como o Fluminense e Palmeiras. Mas eu acho a mais ardilosa, a mais, sabe, a maior arapuca, essa do Flamengo. Porque a do Botafogo quase se enroscou, mas era o jogo mais fácil. Borussia e Porto, dá para Fluminense e Palmeiras jogarem de igual? Dá, o Palmeiras jogou. Mas se perdesse, não ia ser um drama. Eu acho que esse jogo com Esperança da Tunísia, eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil. E é um jogo que vai bagunçar um clima de um jeito que os outros não bagunçariam, porque o Botafogo não imaginava perder do Seattle e não perdeu, embora sofresse. E Porto e Borussia, se não é o primeiro escalão europeu, são times europeus. Esse jogo do Flamengo eu acho um perigo tremendozinho. E você? Não, eu entendo o teu raciocínio, Felipe. É isso aí mesmo. A gente falou do Botafogo o seguinte, se o Botafogo não vence, teria uma obrigação muito maior no jogo contra o Paris Saint-Germain, que é o próximo. Contra o grande favorito da competição. Você imagina, o Botafogo não venceu o jogo contra o Seattle. Então venceu, já, né? Vai para o jogo de uma outra forma. O Flamengo da mesma forma, o próximo jogo é o Chelsea, que é o favorito do grupo. Eu acho que dá até jogo, pelo que eu estava vendo do jogo do Chelsea, a não ser que eles estavam se poupando, mas assim, acho que dá jogo, mas o Chelsea é o europeu do grupo, é o favorito do grupo. Então esse jogo do Flamengo se torna aquele jogo que assim, tem que vencer, tem que ganhar, tem que somar os 3 pontos, é a estreia, é a ansiedade, é o que o torcedor falou. Nesse jogo você tem que propor o jogo, você tem que tomar a iniciativa. Não é muito conhecido a equipe do Esperança dos brasileiros, de todos nós, né? Eu particularmente não é possível. Se alguém viu algum jogo 90 minutos do Esperança, parabéns. Eu não vi, eu não conheço como joga taticamente, como é que é o posicionamento, se marca com linha alta, se marca com linha baixa, não conheço. Então, assim, são esses jogos que dá essa dificuldade. Você é o favorito, você tem que ir para cima e você pode ser surpreendido, né, por uma equipe que é arrumadinha, organizada, né, futebol acontece isso. Então, por isso o torcedor fica nessa preocupação, é o primeiro jogo. Assim, o Flamengo não tem outro resultado que não seja vitória para buscar a classificação.
não ganha um jogo como esse, fica uma responsabilidade muito maior no segundo jogo contra o Chelsea. Eu até jogando pra você, Pascoal, porque hoje em dia a gente precisa desenhar pra algumas pessoas que falam, ele tá falando... Não, a estreia do Botafogo eu achava mais fácil. É que eu, no meu raciocínio, Botafogo se complicou no segundo tempo, assumindo... no meu raciocínio, eu estou assumindo que o Botafogo sequer perderia. Mas o lateral esquerdo ali deu uma mão pro Botafogo. Mas é isso que eu quis dizer, eu acho mais fácil. Se o Botafogo perdesse, era mais grave, na minha opinião, do que o Flamengo se complicar com a Esperança, que me parece um time mais forte. Mas o que eu estou dizendo é, se o Flamengo se complica com o Esperance, a chance de classificação, que me parece bem real, ela complica. É isso que eu quis dizer. Tem uma visão Quero te ouvir, quase Pascoal. como essa. Por exemplo, eu acho que o Botafogo perdeu uma grande chance ontem de fazer saldo. Porque sabe que tem um gigante no grupo, tem dois gigantes no grupo e que precisa de saldo de gols. O jogo do saldo de gols era ontem contra o possante Seattle. Concordo. Certo? Mas e o Mengo? Desperdiçou uma grande oportunidade. Eu também tenho essa preocupação da estreia, porque você sabe que estreia tem aquele emocional, tem os jogadores, mas os jogadores do Flamengo, muitos são internacionais, quase todos eles. Mas é estreia, né, Pascoal? Eu sei que vale a pena uma estreia, dá uma preocupação. Vai ser apertado? Vai ser difícil. Eu acho que o Zinho falou muito bem, eu estou até concordando com o Zinho, você sabe que eu gosto de concordar com ele porque ele tem boas ideias. Então, eu até concordo com... É isso. Então, vai para grupo com esse negócio. Então, eu já estou concordando com ele, porque é o seguinte, a gente não tem uma noção exata de como joga o Esperança. É isso. A última vez que eu... Estou curioso com o placar. Termina a sua explanação, placar. Vai. Como assim? Eu estou explicando. Que apressado, Zé. Estou curioso com o placar. Não sei, hoje ele tá aqui meio que atropelando. Estou curioso com o placar. Eu acho que é um jogo complicado. Eu começaria com o Pedro e Arrascaeta. Pô, você tem um cara que... Você tem um arco e a flecha. Olzinho concordando. J. Cristo que me proteja. E você tem Arrascaeta e Pedro, você não põe pra jogar Arrascaeta e Pedro? É isso. Não, e você viu a entrevista do Mendel? Mas de onde que vocês tiraram a ideia que não pode jogar o Arrascaeta com o Pedro? De onde que saiu essa ideia? Eu queria entender qual é o gênio matemático, o Einstein, que consegue fazer um negócio desse. Que não pode jogar o Pedro com o Arrascaeta. Eu queria entender de onde saiu isso. Eu queria entender. Se alguém me provar isso, que o Pedro é um caneludo, que não sabe dominar uma bola, que não sai da área, que alguém me provar isso, eu troco de nome. Porque não é possível, cara. Não pode jogar o Pedro com a Arrascaeta, porque nas funções táticas dos cambal de Madureira, da recomposição daqui, Pô, tem um monte de cara pra marcar. Tem Jorginho, tem um monte de cara pra marcar, vai mandar o Pedro marcar. Açúcar ou mel? Se eu sou o treinador do time... Se eu sou o treinador do time, eu falo, Pedro, se você voltar até a linha do grande círculo, eu vou te multar. Eu quero você na cabeça. Chazinho de folha de maracujá, eu quero só nos 40 metros finais, nem nos 50, nos 40 metros finais. Eu não sei se eu estou escutando. Eu às vezes penso que eu já vi coisa no futebol. Eu tô vendo cachorro voar. Eu vou ver cachorro voar. Não, porque o Arrascaeta não pode jogar com o Pedro, porque o Pedro não recompõe os cambal de Madureira. Tem 618 para marcar. A defesa tá lá. Tem 4 para marcar. 2 volantes, 6. Eles vão pedir pro Pedro marcar. E o Arrascaeta? O Arrascaeta faz uma sombrinha no volante. Qual é o problema de fazer uma sombra no volante? Não precisa nada. Não precisa. O Arrascaeta e o Pedro não precisam correr até se abafar. Mel, por favor. Eu tenho umas coisas que eu. Bom, tudo bem. Só vou falar o seguinte: o jogo é difícil. Vamos lá. Jogo complicado. O Pedro não deve começar o jogo. Resultado, Pascoal, resultado. Deixa eu só pensar. O Pedro não vai começar o jogo? Não. Quem começa do lado esquerdo do campo? Gerson, pelo menos a escalação ali, Gerson pelo lado esquerdo, Arrascaeta e Luiz Araújo pelo lado esquerdo, né? Não, o Gerson lá direito. Não, a escalação não estava assim, não. Não, pelo que passou era Luiz Araújo, Arrascaeta e Gerson. O Gerson na direita e Jorginho. Gerson na direita, eu por exemplo, na esquerda, eu não acho uma boa ideia ter o Ayrton Lucas e o Luiz Araújo desse lado. Um vai abafar o outro. Bom, mas é claro que eu só tô vendo. Não fuja! Desse jeito que tá aí... Jogo difícil. É difícil, cara. É difícil. Vai ser complicado hoje. Hoje não vai ser aquele mamãozinho. Vamos voltar no Pascoal, que ele tá tenso. Não vai ser aquele mamão, não. Ali que ele vai dar o placar agora. Ele tá fugindo, ele tá ganhando tempo. Eu tô ganhando tempo. Tô raciocinando. Vai ser difícil quanto? 4-0 pro Flamengo. Não, Pascoal, não é possível.
Não é possível. Tem certeza disso? Tem certeza disso? Ai. Ué, vocês perguntaram pra mim. 4-0. O jogo vai ser complicado. Ô, o Zinho, Pedro não começa jogando. Pô, tô preocupado aqui, Zinho. Achei que ele ia ter alguma coisa aqui, nervoso, a veia do pescoço saltando, ficou vermelho. Quando eu escuto um negócio, eu não sei se o Zinho vai concordar comigo. Se o Pedro começa jogando, quanto que é? De 4 pra cima. Só o Pedro vai fazer 3. Se o Pedro entrar jogando, ele faz 3. Não, ele tá falando 4-0 porque o Pedro vai entrar no segundo tempo. Aí pode ser, Zinho. Agora, com todo respeito, sabe, eu não consigo conceber não poder jogar a Arrascaeta com o Pedro. Desculpa, se o Zinho concordar, se o Zé Elias concordar... O Zinho já concordou com você. Eu me perdoe, eu não sei. Sabe, a gente vive brigando por ter o arco e a flecha. O cara que tem a bola, que tem qualidade, e o cara que tem poder de conclusão. Quando você tem essas duas peças, você não põe pra jogar junto? Só corrobora com o fator de inversão de valores, né? Porque se você tem um centroavante que é matador, você vai preocupar os zagueiros. Sim. Então um vai marcar, o outro vai sobrar, você vai ter uma atenção a mais. Agora, quando você tem um centroavante, por exemplo, entre Bruno Henrique e Pedro, qual é o centroavante matador pra mim? É o Pedro. O Bruno Henrique é o trabalhador, é o cara que corre, que marca e tal, mas ele não tem a qualidade de finalização do Pedro dentro da área. Né? Aí você trabalha com um time técnico, você tem 3 jogadores de meio campo, que é o Gerson, o Jorginho deve jogar, o Pulgar, aí você tem a Arrascaeta. Essa bola vai chegar, você tem os dois laterais passando. 3 caras pelo menos que tem passe. Você tem os 2 laterais passando, ou seja, você vai ter, com certeza você vai ter oportunidades para serem criadas ali para o centroavante finalizar. Eu prefiro ter o meu centroavante. Entendeu? E aí o próprio Felipe se contradiz com aquilo que ele falou lá atrás, que ele falou que o jogador só melhora jogando. Então, se ele só melhora jogando, ele tem que colocar o Pedro para jogar e exigir do Pedro determinadas movimentações com e sem a bola. Essa é a função do treinador, melhorar o atleta. Porque não vou colocar o Pedro para jogar porque ele não me oferece isso. Mas espera aí, e onde está o seu trabalho para pedir para o Pedro fazer? O Pedro chega, o Pedro faz. Agora também não adianta você tirar 100% do teu jogador de ataque para finalização para marcar. Vou dar um exemplo? Você lembra quando todo mundo falou o Vitor Roque está chegando no Palmeiras, Uhum. Qual é a função do Vitor Roque hoje? É ser atacante ou ele divide mais, ele gasta mais energia correndo, marcando e tal, ou finalizando dentro da área? No mínimo 50-50. São times diferentes, maneiras diferentes de jogar, ponto. Mas assim, eu prefiro, com a qualidade que tem o time do Flamengo, que vai ficar com a bola nos pés contra o Esperance, né? Esperance, né, Pascoal? Esperance. Eu não acredito que o Esperance vai sair para cima do Flamengo. Peraí, tenho um centroavante ali, a bola vai chegar. Eu tenho 2 jogadores que podem fazer a marcação. Eu tenho uma linha de 4 ali que também pode fazer a marcação. E o Gerson volta por dentro para ajudar. Luiz Araújo que vai recompor, porque uma das razões do Luiz Araújo jogar não é porque ele é excepcionalmente técnico, o cara é fantástico, dribla todo mundo. Não, é porque ele tem a capacidade de atacar e voltar na marcação. Ou seja, você tem já uma compensação para você poder jogar com 2 jogadores. Pro Arrascaeta, perdeu a bola, faz a sombra só no primeiro volante. Faz a sombra, não precisa marcar, faz a sombra. Entendeu? Você tem alguns mecanismos que você pode fazer isso. Mas assim, eu hoje, especialmente hoje, contra o Esperance, você tem que ter um jogador que vai te dar a oportunidade de a cada 3 bolas, 3 oportunidades ali, ele vai te guardar 2. Sim. Ele vai fazer 2 gols, que é o caso do Pedro, eu acho. Eu quero girar os placares, mas Zinho, o seu placar eu quero porque esse assunto eu não passei contigo. Eu queria que você pincelasse, porque você concordou com o Pascoal, acho que você também gostaria de ver a Arrascaeta e Pedro juntos, e aí já emenda o placar também, Zinho. Não, eu concordo com o Pascoal sim. A gente debateu isso no jogo da Libertadores. Eu não era a favor da entrada do Pedro para aquele jogo contra a LDU. O Pedro estava voltando de contusão, estava nitidamente ainda fisicamente abaixo e precisava dessa intensidade de movimentação, correria na frente. O Pedro ainda não estava entregando isso. Foi até motivo de debate meu e do Pascoal. Hoje, eu já acho como o Pascoal, porque hoje o Pedro já tem um tempo de trabalho, de treinamento, de preparação muscular, está muito mais forte fisicamente. Eu encontrei aqui no Rio de Janeiro, vi, o cara tá bem, tá querendo o jogo, tá pedindo o jogo, e ele é o centroavante da equipe. O Bruno Henrique, ele é usado nessa função, sendo uma opção, ele não é de origem centroavante.
E eu gosto muito do Bruno Henrique. Acho que quando o Pedro não pode jogar, é a melhor opção, porque o Juninho ainda não está nesse nível. Então, assim, para uma estreia contra uma equipe que vai mais se defender, que você vai jogar mais no campo do adversário, que você precisa do cara para fazer o pivô. O Bruno Henrique não faz essa função de pivô, ficar de costas para o zagueiro segurando a bola para os meias chegarem. O Pedro é muito inteligente para fazer isso, sabe proteger e dominar. É um cara que tem presença na área para as jogadas que vão ser construídas. O Flamengo vai ter mais posse de bola, vai estar mais no campo ofensivo. Eu concordo plenamente com o Pascoal. Era o Pedro ali na frente, durante o jogo, lá no final, cansou? Aí tira. Agora você vai pensar nessa formação para jogar contra o Chelsea? Eu não iria com esse meio campo para esse jogo. Eu iria com 2 jogadores de lado de velocidade, só 2 volantes. Eu não preciso de 3 volantes para esse jogo. Então, assim, eu tô com aquele companheiro lá, com o torcedor. O Luiz Araújo é melhor pelo lado direito, não é pelo lado esquerdo. Você pode botar o Bruno Henrique pelo lado esquerdo para fazer o corredor, até ser um segundo atacante, se juntar com o Pedro para ter o Arrascaeta alimentando esses 2 jogadores e abriria a mão de um volante. Ou o Pulgar ou o Jorginho. Só se o Jorginho estiver voando, estiver num momento assim, chegou sobrando, porque assim, tá chegando, tá se adaptando. Eu começaria com o Pulgar e o Gerson. Agora, se o Jorginho chegou numa passada, eu usaria mais o Jorginho contra o Chelsea, que aí você precisa de mais experiência, mais competitividade ali no meio campo. Hoje não. E há quanto tempo o Jorginho não joga também? É preciso ver, leva de cabeça. Placar? A gente vai pro Verdão agora. 2-0 Flamengo. Eu acho que vai ser 2-1 meu placar. Você, Pascoal. Você quer dar susto? 4-0. É isso, tá dando susto ou não? 2-1 é o meu placar. Sim. 4-0 acho um placar bem plausível. Sim, ó. O seu? 2-0. É isso aí, nação. E aí, o que vocês acharam aí dessa provável escalação aí para esse jogo do Flamengo com o Jorginho ali como titular? Será que vai ser mesmo mais Bruno Henrique no lugar de Pedro? Será que não vai colocar o Pedro? Enfim, a escalação ficou um pouco diferente, né? Vamos ver qual vai ser a escalação mesmo do Felipe Luiz. Só ali a meia hora, 1 hora antes do jogo. Mas tudo indica que a provável escalação será essa. Mas e você, na sua opinião, essa escalação é a melhor? Só colocaria o Pedro no lugar do Bruno Henrique? Ou qual seria a sua escalação? Deixa ali nos comentários ali abaixo o que você achou do vídeo, da escalação aí. E qual o placar que você acha que será este jogo de hoje? Deixa ali abaixo. Lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil. Se inscreva no canal, deixa aquele like. E até o próximo vídeo. E um baita de um jogaço aí do Flamengo hoje. Então aproveite. Até a próxima.